Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God, the Bible. The Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word. Hey, Bob. What are you doing? Nothing. Just cleaning up a little. Bom, essa é uma série que a gente tirou de uma dessas igrejas que eu comentei com você, chama North Point. Se você tiver curiosidade de assistir em inglês, tá tudo lá. Vai parecer bem similar, mas ela foi contextualizada para nós. É uma série que, na verdade, foi preparada para os adultos. As crianças estão estudando outra coisa, mas é uma série preparada para adultos que foram apresentados à Bíblia enquanto eram crianças. A maioria de nós aqui cresceu na igreja, certo? Essa é uma série também para adultos que foram apresentados à Bíblia por adultos que foram apresentados à Bíblia quando eram crianças. E aí esses conflitos todos a gente vai tratar nessa série. É uma série onde a gente vai tentar perceber que muitos de nós conhecemos várias histórias na Bíblia, mas muito pouca gente conhece a história da Bíblia. Muitos de nós conhecemos várias histórias na Bíblia, história de Davi, disso, daquilo, mas muitos de nós conhecemos poucas a história da Bíblia. Como que a Bíblia chegou na nossa mão? Por que a gente considera a Bíblia esse livro tão importante? Nós vamos tratar de vários pontos nessa série. Uma das coisas, eu vou tentar te mostrar algumas razões pelas quais a gente fala desse assunto enquanto a gente é adulto. Se nós fôssemos criança hoje, e a gente fosse estudar de onde veio a Bíblia, o que é o novo, o que é o antigo, a historicidade dos documentos, enquanto crianças, a gente ia morrer de tédio, porque é um assunto muito chato para as crianças. Mas uma vez que a gente se torna adulto e nós somos confrontados com as perguntas do dia a dia, torna-se um assunto interessantíssimo, porque é baseado nisso que você vai conseguir responder as suas perguntas. Então, as crianças, elas não têm condição de entender o que a gente entende, mas nós precisamos entender. Por quê? Se a gente não conhece a história da Bíblia, é muito fácil descreditar as histórias na Bíblia. Se a gente não conhece o contexto da Bíblia, se a gente não conhece por que ela foi escrita, se a gente não conhece de onde veio, fica muito fácil descreditar a história da Bíblia. E a minha proposta nessa série de mensagens, vão ser 4 mensagens, você vai sair daqui nas primeiras 3 com um gostinho de quero mais até a última, e a minha proposta é que durante essa série você entenda que se você perdeu a sua fé por causa da Bíblia, ou talvez você conheça alguém que perdeu a fé por causa da Bíblia, o que eu quero dizer com isso? Eu não creio que Jonas ficou 3 dias na barriga de um peixe. Eu não creio que Deus abriu uma... Enfim, se essas coisas foram um motivo para você, entre aspas, perder a sua fé, a minha proposta é que você talvez tenha perdido a sua fé desnecessariamente. Porque essas coisas não são o fundamento da nossa fé. E é isso que a gente vai tentar descobrir nessa série, tanto hoje quanto nas outras mensagens que a gente vai abordar aqui. Uma coisa interessante também que a gente precisa entender é que eu não sei se você ainda lê a Bíblia de papel, glória a Deus, todo mundo percebeu isso? Vou ter que cortar isso do vídeo. Todo mundo, olha como é que a atenção fica mais próxima, né? É muito diferente. Eu estava falando aqui, eu já estava contando o tempo do alarme já. É interessante. Mas eu não sei você, na semana que vem eu vou trazer para te mostrar esse exemplar que eu tenho. Mas a maioria de nós recebeu uma Bíblia de um jeito que o mundo não recebeu a Bíblia.
Eu estou vendo poucas Bíblias de papel aqui. Hoje em dia a gente costuma dizer, se você tem a sua Bíblia eletrônica, você pode ligar a sua Bíblia, né? Mas o Bruno tem uma Bíblia de papel ali, com capa, né? Capa dura. Levanta aí para a galera ver aí, Bruno. Eu não sei você, mas quando eu me envolvi com a igreja, quando eu cheguei na igreja, eu ganhei uma Bíblia, e a minha Bíblia, curiosamente, do mesmo jeito que o Andy Stanley, que pregou essa mensagem originalmente, ele fala que a primeira Bíblia que ele levou a sério era uma Bíblia com a capa de couro falsa, porque toda capa de couro da Bíblia é falsa, não é couro de verdade, uma capa de couro falsa, e com um nome escrito na frente. Alguém aqui tem Bíblia com nome escrito na frente? Eu achei interessantíssimo. Eu tinha uma Bíblia com o nome escrito na frente de ouro, assim, não sei por que a gente faz isso. E aí, nós crescemos numa cultura onde a Bíblia tem um papel importante. A cultura brasileira, a cultura ocidental, foi altamente influenciada pelos valores bíblicos. Mas talvez você não tenha tido essa experiência. Eu, na Nova Zelândia, eu me envolvi com vários grupos de pessoas que não sabiam o que era a Bíblia. Não é que eles nunca leram, eles não sabiam o que era a Bíblia. Um exemplo muito vívido na minha mente foi quando eu me envolvi com um centro comunitário que era um centro comunitário numa comunidade islâmica. 90% da população lá era islâmica. E aí, eles tinham aula de várias atividades esportivas e tal, uma delas era basquete. Eu, como sou fissurado por basquete, cheguei lá, vi que a galera estava apanhando lá, que o técnico era ruim, eu falei, ô meu, deixa eu dar uma ajuda aí, o que eu posso fazer para ajudar? E aí ele falou, a gente dá aula para os moleques e tal, eu falei, achei meu campo missionário. Vou pegar esses moleques, tudo muçulmano, e eu vou converter todos eles. E aí entrei pro lance lá para dar aula para os meninos, e aí todo treino a gente começava um treino com uma oração. Fazia uma oração, dava a mão para eles, fazia uma oração, porque os muçulmanos também fazem oração. Eles já faziam 5, faziam uma a mais no dia, não fazia diferença, né? E aí eu segurava na mão deles, orava e tal. E aí aos poucos eu fui introduzindo a Bíblia para eles, contando histórias, até que um menino desse meio ali, de 13, 14 anos, perguntou assim, professor, da onde você tirou essas histórias? Porque eu não podia falar para eles que era Bíblia, né? Senão eles não voltavam mais, os pais proibiam. Da onde você tirou essas histórias? Aí eu tive que falar que foi da Bíblia. E aí quando eu falei da Bíblia, para minha surpresa, como eles ainda eram muito novos, os muçulmanos depois de já jovens, eles treinam para rebater os cristãos. Mas enquanto jovens, eles treinam só no Alcorão. E aí ele me perguntou, o que é Bíblia? Eu fiquei abismado, porque eu nunca tinha visto alguém que não sabia o que era Bíblia. E para minha surpresa, a grande maioria deles não sabia o que era Bíblia. Aí a gente fala assim, essa realidade é muito distante de nós. Por incrível que pareça, a gente já vive no Brasil um tempo onde muitas famílias escolheram criar os seus filhos sem Bíblia. Eles não querem uma interferência cristã ou evangélica. E é essa geração que nós vamos ter que conversar com eles daqui a pouco. Eles não sabem o que é Bíblia. Sabe o que é o pior? A maioria dos cristãos, se você é como eu, por exemplo, quando eu me converti, eu me apaixonei pela Bíblia, eu queria ler, eu já contei essa história aqui, o pastor da igreja onde eu me converti, falou assim, eu perguntei para ele, o que eu tenho que fazer agora, que eu aceitei Jesus, era a ideia que eu tinha naquela época, e aí ele falou, vai para casa e lê a Bíblia. Eu fui, fiquei 2 semanas enfornado e li a Bíblia. Voltei para ele, falei, eu acabei, ele não sabia o que eu tinha acabado, e aí eu falei, eu acabei de ler a Bíblia, e ele perguntou para mim, o que você entendeu? Eu falei, nada, entendi nada, porque esse livro aí é muito, muito tosco, cara. O livro tem umas histórias repetitivas, e aí parece que está contando uma história, começa a contar outra, eu não entendi nada. Aí ele me falou uma frase que para mim ficou marcada. Ele falou assim, é porque você leu tudo errado. Eu falei, como li tudo errado? Falei, você tem que começar do meio. Os crentes são um povo muito doido mesmo. O livro deles começa no meio, não dá para entender. E aí aquilo ali mexeu com a minha mente. Mas, mesmo tendo lido errado e tendo voltado para ler, eu aprendi a respeitar a Bíblia. Se você é como eu, se você é cristão, se você tem fé, muito provavelmente você cresceu e você deve ter ouvido a Bíblia é a palavra de Deus. Ou você deve ter ouvido a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. São frases que a gente fala e não percebe o que a gente está falando. E aí eu quero te desafiar a entender que talvez essas frases tenham sido ensinadas para a gente de um contexto errado. Não estou querendo descreditar a Bíblia de maneira nenhuma, porque se você é como eu leio a Bíblia todo dia. Mas a maioria dos cristãos tem a Bíblia numa autoestima, não porque lê a Bíblia todo dia, porque também é fato que a maioria dos cristãos nunca leu a Bíblia inteira. Se eu pedir para levantar a mão aqui, provavelmente seria um exercício vergonhoso, não vou fazer isso, mas a grande maioria de nós nunca leu a Bíblia inteira.
Então, como que a gente pode dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé em prática se a gente nunca leu a Bíblia inteira? A maioria dos cristãos é assim. A gente crê na Bíblia, ou a gente respeita a Bíblia, porque alguém que nós respeitamos falou para nós que a Bíblia era a palavra de Deus, e aí a gente tentou viver de acordo com aquilo que a gente sabia, porque a gente leu um pedaço dela, que era a palavra de Deus. Essa é a realidade da maioria dos cristãos. Se você se enquadra nesse grupo, não se sinta culpado. A maioria de nós nunca leu a Bíblia inteira. E todo mundo tem uma perspectiva da Bíblia. Mesmo os ateus têm uma perspectiva da Bíblia. Para os ateus, a Bíblia é um livro irrelevante. Para os religiosos, é a palavra de Deus o centro de tudo. Todo mundo carrega, desde a infância, uma perspectiva da Bíblia. Se você nunca participou de igreja, se você não é crente, eu vou te provar que você tem uma perspectiva da Bíblia. Muito provável na sua casa, ou na escola, ou em algum grupo, você teve que fazer uma oração, e aí todo mundo deu a mão, e aí eles dizem que rezaram, né, o Pai Nosso. Isso é influência da Bíblia. Se você não sabe, o Pai Nosso está no meio dos evangelhos. Influência bíblica. Todos nós carregamos uma perspectiva da Bíblia. Se a gente é ateu ou não, cristão ou não, a gente carrega uma perspectiva da Bíblia. A gente respeita a Bíblia, a gente passou a crer na Bíblia até que alguém falou para a gente tudo que estava escrito na Bíblia. É aí que começam os conflitos. A gente crê na Bíblia enquanto a gente tem as nossas próprias convicções, até que alguém fala para a gente o restante da Bíblia. Aquilo que a gente não estuda na escola bíblica dominical. A gente estuda que Davi matou Golias, mas a gente não fala sobre o porquê Deus mandou matar um determinado grupo de pessoas. Esses conflitos, eles são apresentados para nós de uma maneira covarde. Quando a gente chega num ambiente, por exemplo, na faculdade. A gente cresce na escola bíblica dominical, ouvindo historinhas de Davi, de Salomão, histórias que são fantásticas, histórias inspiradas, mas ninguém deu base para a gente. Ninguém fundamentou a nossa fé. A gente ouviu as histórias e nunca uma criança ou um adolescente pensa nessas histórias como base da fé delas. Se você perguntar para uma criança de 5 anos e perguntar para ela por que ela quer em Deus, você pode ter certeza que ela não vai falar é porque Davi matou Golias. Mas a gente conta essas histórias para eles como se isso fosse a coisa mais importante, e é de fato, para formar um certo raciocínio na mente deles. Mas quando chega na faculdade, num ambiente covarde, numa sala de 50 pessoas, onde 48 são ateus, e o professor não quer nada com religião, alguém vira para você e fala assim, mas foi provado cientificamente que... E aí você... Ciência? Para quem vive nos países mais conservadores, né, eu tive essa experiência, tem famílias cristãs que são contra a ciência, que é um absurdo. A fé não é inimiga da ciência. E aí a gente é pego de surpresa, a gente acaba desistindo da fé, e muitos de nós desistimos da fé porque a gente foi apresentado com esses paradoxos, não contradições. Na mensagem passada à noite eu falei sobre paradoxos. A mente humana, ela tem dificuldade de entender paradoxos. Nós temos dificuldade de entender um paradoxo. E aí para nós, um Deus que vive em paradoxos acaba sendo um Deus que se contradiz, não faz sentido. A gente fala de um Deus de amor e alguém fala para você que em nome de Deus, pessoas mataram outras pessoas. E aí, cai por terra a nossa fé como cristãos. E não deveria ser assim, porque essa não é a razão da nossa fé. Muitos de nós perdemos a fé porque a gente não consegue entender esses paradoxos. Um outro problema que eu citei aqui, quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu relatei para esse pastor que não fazia sentido um livro que começa no meio. Ele virou para mim e falou assim, nossa, você tem que começar de Mateus. E eu, por que você tem que começar do meio? Porque a história da Bíblia não começa no começo. A história da Bíblia não começa no começo. Muita gente acha que a história da Bíblia começa em Gênesis. E eu não estou falando a história da humanidade nem do universo, entenda bem. Muita gente acha que a história da Bíblia começa em Gênesis. Não. A gente tem a Bíblia do jeito que a gente tem, em papel, encadernada, com capítulos e versículos. Ela não começa lá em Gênesis. A razão pela qual a gente tem esse livro começa lá no meio, quase no final, naquilo que hoje a gente chama de evangelhos. Mas na época que eles foram escritos, ninguém imaginava que eles seriam chamados de evangelhos. Na época que eles foram escritos, eram documentos escritos para relatar algo que havia acontecido. Algo que havia acontecido. E aí, se você tiver a sua Bíblia aí de papel, já a gente vai ler uns versículos em Lucas. Queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas. Lucas no capítulo 1. A gente vai falar de algumas coisas para você entender
por que que a Bíblia começa no meio. A história da Bíblia não começa no começo. Por que que ela começa no meio? Lucas, capítulo 1. A gente vai colocar aqui na tela para você acompanhar, se você não tiver Bíblia também. Lucas, capítulo 1, a gente vai ler o versículo 1 e o 3. O 2 eu vou pular porque é parte de uma apresentação. Diz o seguinte: muitos... Isso aqui é Lucas, para quem não sabe, Lucas não é... Quem sabia que Lucas não era discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão. Porque o pessoal fala assim, a gente tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 apóstolos escreveram. Não, Lucas não tinha nada de discípulo. Lucas nem conheceu Jesus. Lucas escreveu isso depois. Muito do material de Lucas foi copiado. Vocês sabiam disso? Foi copiado daquilo que a gente chama do evangelho de Marcos e de outras fontes. O povo judeu tinha vários pergaminhos e várias fontes que eles escreveram e relataram as guerras, e Lucas tirou também de lá muitas coisas. Então, Lucas era um médico que tinha um amigo muito rico, e esse amigo queria entender o que aconteceu com Jesus, o que aconteceu com esse movimento, por que chegou no ponto que chegou. E aí Lucas escreve isso que ele não... Hoje a gente chama de evangelho, mas vamos ficar só a carta de Lucas, ou o que Lucas escreveu. No que a gente tem como primeiro capítulo, na introdução disso daí, Lucas diz o seguinte: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Vamos parar por aqui para você entender algumas coisas, eu deixei grifado aqui para você perceber. Lucas não foi o único que escreveu um relato de Jesus, e nem só Mateus e nem Marcos. A maioria das pessoas, os estudiosos, não sabem quem escreveu Mateus. Começa por aí, ninguém sabe quem escreveu Mateus. A gente deu o nome de Mateus porque era um dos discípulos, tem algumas fontes que indicam que foi Mateus, mas ninguém sabe. Quem escreveu Marcos também, muito provavelmente, não é de autoria de Marcos. Quem escreveu o Evangelho de Marcos, a maioria dos teólogos dizem que Pedro, já velho, ditou o Evangelho para Marcos. E Marcos, na época, era novo. Se você ler a carta que Lucas escreveu, que a gente chama de Atos, que é a continuação de Lucas, você vai ver o momento que Paulo briga com Marcos, o João Marcos, fala, deixa esse moleque para trás que ele não me serve para nada, e aí ele vai seguir as viagens dele. Lá no final ele chama ele de volta. E aí, nesse tempo, é muito provável que Pedro, lá em Jerusalém, ditou o Evangelho para Marcos. E aí a gente tem o Evangelho de João, que a gente vai falar sobre o Evangelho de João já, mas a gente chega no Evangelho de Lucas. O Evangelho de João foi escrito depois, então a gente chega no Evangelho de Lucas, e ele diz que muitos já se dedicaram a elaborar um relato das coisas que aconteceram entre nós. Vários escritores escreveram a história de Jesus. Por quê? Porque a história de Jesus e a morte de Jesus era um relato de fatos. Fatos. As pessoas falam assim, eu não creio em Jesus. É a mesma coisa que você falar que você não crê que tem um chão debaixo de você. Você vai ser um daqueles malucos que crê que a gente vive na Matrix. Não tem um chão, esse chão aqui é de mentira. A cadeira é de mentira. Tudo é uma ilusão. Aí se a gente entrar nessa viagem, realmente não tem como discutir nada com ninguém. Mas a história de Jesus é um fato histórico. Não é só Mateus, Marcos, Lucas e João que tem esse relato. Várias fontes judaicas têm esse relato. Flávio Josefo é um historiador do primeiro século que relata isso. Vários documentos históricos sobre a queda de Roma relatam a culpa dos cristãos que criam em Jesus Cristo. Jesus é um personagem histórico. Ele é fato. Ele não é uma ideia na cabeça das pessoas. Ele é fato. A gente tem várias ideias nas nossas cabeças. Muitas delas impulsionadas e incentivadas pela religião. Mas Jesus não é uma ideia. Jesus é um fato. Quando Lucas escreveu isso, ele não tinha a menor ideia de que ele estava escrevendo um evangelho. E outra coisa que é importante você saber, raramente alguém parava para escrever sobre a vida de outra pessoa. Raramente. Se você for comparar fontes históricas, os grandes pensadores, Aristóteles, Platão e tal, o número de documentos que tem de cópias daquilo que eles escreveram é infinitamente menor do que o número de cópias sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Infinitamente menor. Por quê? Era muito raro alguém fazer isso. Porque era muito caro. Era raro e caro. A gente não tinha papel em abundância como hoje. Para você ter uma ideia, isso aqui, nessa época, era escrito em pele de animal. Você tinha que matar um cordeiro. Qual é o tamanho do espaço que a pele de um cordeiro dá para você? Imagine escrever isso tudo de página que tem aí, no seu Evangelho de Lucas. Era muito caro. A tinta era muito caro. A pena era caro. E eu não sei se você sabe como que era a escrita, porque antigamente nem todo mundo sabia escrever. Então você tinha que contratar um escriba.
Você tinha que contratar um escriba. E esse escriba, o que ele fazia? Ele vinha até a sua casa e falava assim, fala, o que você quer falar? Aí ele escrevia em símbolos, numa pedra ou numa tábua. Ele escrevia em símbolos. E aí ele levava para casa, aí daquela tábua ele reinterpretava na cabeça dele os símbolos, e aí ele escrevia num papel. E aí depois ele passava a limpo. Olha quão caro seria esse processo. Aí Lucas vira e fala que muitos tentaram escrever esse relato. Ou seja, era muito importante, porque muita gente viu, porque esse fato mudou a história da humanidade. No final de Lucas, a gente tem um encontro, a gente não vai passar por lá, mas se você tiver curiosidade em casa, Lucas no capítulo 23, você vê a história da morte de Jesus. E aí na morte de Jesus, você vê Nicodemos, você vê o cara que emprestou a tumba para ele lá, José de Arimateia, você vê essa galera toda reunida para poder ir pegar o corpo de Jesus, porque olha o drama, depois que Jesus tinha morrido, toda aquela população que acreditava no Messias, que vinha salvar, aquela população estava desiludida. E eles foram até lá, pegaram o corpo, levaram para a tumba, tudo isso aconteceu como fato, tudo isso é relatado de maneira histórica. E aí, Lucas escreve essas coisas não porque ele tinha referência do Antigo Testamento. É aí que mora o grande problema das frases que a gente disse no começo. A Bíblia é minha regra de fé e prática, está na Bíblia, então está certo. E aí a gente, mais uma vez eu digo, não estou querendo descreditar a Bíblia, mas a gente precisa dar mais contexto para essas frases. Porque Lucas escreveu o que ele escreveu, não porque ele tinha um entendimento do Antigo Testamento. Ele escreveu o que ele escreveu porque um fato aconteceu. Algo de extraordinário tinha acontecido ali, e ele resolveu relatar aquilo para esse amigo dele, chamado Teófilo. No versículo 3, a gente fala assim, ó, Lucas fala, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo escrevi um relato, e decidi escrever um relato ordenado ao excelentíssimo Teófilo. Teófilo é o cara que pagou a viagem de Lucas. Basicamente, ele chegou para Lucas e falou assim, você vai, entrevista todo mundo, pesquisa tudo que você puder e escreve para mim um relato em ordem, porque eu quero saber quem é esse Jesus. Ou seja, deu um trabalho danado, e Lucas, depois de ter feito tudo isso cuidadosamente, entrevistar várias pessoas, a história de Lucas ela é interrompida. Se você quiser fazer essa experiência, leia o Evangelho de Lucas e logo depois leia Atos. Você vai ver que lá para o capítulo 9, capítulo 10, o tom da mensagem muda. Lucas deixa de ser repórter e passa a ser personagem na história, porque ele se encontra com Paulo. Depois que a história aconteceu e ele relatou que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e o movimento estava começando, Lucas, no meio da viagem, ele se encontra com Paulo, o cara que estava pregando, e aí o tom muda. Faça essa experiência na sua casa e leia o Evangelho de Lucas e depois leia Atos. Então Lucas escreveu porque a morte de Jesus não marcou o término da história. Quando Jesus morreu pela primeira vez na história da humanidade, quando Jesus morreu, aquilo ali não era o fim. A morte de Jesus era o começo da história. E por causa da morte de Jesus, que Lucas resolveu relatar aquilo que ele relatou. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, nós não teríamos Novo Testamento, nós provavelmente não teríamos o Velho Testamento, porque muita gente acha que o Velho Testamento é um documento judaico. Não, a Torá é um documento judaico e alguns pergaminhos dos profetas estavam perdidos. Mais ou menos 150, 200 anos depois de Cristo, pela primeira vez, alguém chamou isso de Velho Testamento. Ninguém chamava isso de Velho Testamento. Chamar o Velho Testamento de Velho Testamento é uma ofensa para os judeus. Porque o que é velho é obsoleto. E de fato, quando você diz velho e novo, o novo é muito melhor do que o velho. É uma ofensa para os judeus isso. Os judeus nunca iam admitir no primeiro século chamar aquilo de Velho Testamento. A primeira vez que isso acontece foi quase 200 anos depois de Jesus, quando um historiador resolveu se apaixonar pelas escrituras judaicas. Porque o que acontecia com os cristãos? Uma vez que eles entendiam a ressurreição de Jesus e se convertiam a Jesus, que é a história que a gente vê repetidas vezes em Atos, quando o etíope se converte, quando alguém se converte, a cidade se converte, eles eram convidados a conhecer a história. E eles se apaixonavam pelas escrituras judaicas, para conhecer a história do povo. Não para clamar os milagres que foram prometidos para Abraão. A gente tem um costume muito errado na igreja. A gente usa as escrituras do Antigo Testamento como se elas fossem para nós.
As escrituras do Antigo Testamento não são para nós. Elas são para um povo, do povo de Israel, quando Deus tirou eles do deserto e deu para eles determinadas instruções. Tem princípios lá? Óbvio que tem princípios. É inspirada? Claro que é inspirada. Uma frase que eu gosto muito é dizer que a Bíblia inteira é igualmente inspirada, mas ela não é igualmente aplicável. A Bíblia inteira é igualmente inspirada, mas ela não é igualmente aplicável. Por quê? Porque se ela for igualmente aplicável, você vai ter um problema. Como é que você trata com graça e misericórdia alguém que você precisa apedrejar? Não faz sentido. Por isso, ela não é igualmente aplicável. O novo veio para tomar o lugar do velho, porque o velho já não tinha mais espaço no nosso meio, uma vez que Jesus pagou por todos os pecados, uma vez que Jesus fez tudo que ele precisava fazer. A história da Bíblia começa com os evangelhos, embora eles aconteceram milhares de anos depois dos relatos que a gente tem no Antigo Testamento. É a partir dali que a gente resolve escrever um livro, ou os historiadores resolvem escrever um livro. Um outro versículo interessante para a gente ler, que baseia tudo isso dessa série, é Atos no capítulo 2, versículo 32. Olha que interessante. Atos capítulo 2, versículo 32. Se você tiver sua Bíblia aí, você pode abrir a Bíblia aí. Atos 2, 32. Deus, isso aqui, Lucas ainda relatando o que estava acontecendo, e ali, quando você lê a narrativa, você vê ele dizendo o seguinte: Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Sabe quem estava falando aqui? Você sabe de qual quem estava falando aqui? Pedro. Pedro estava dando um discurso. Pedro estava no meio de um discurso que as pessoas estavam duvidando do que estava acontecendo, e aí ele fala: Deus, esse Deus aí, vocês judeus, todo mundo, ele ressuscitou esse Jesus. Isso aqui era um absurdo, porque a maioria deles não cria na ressurreição corpórea. Aí Pedro vira e fala assim: esse Deus que vocês judeus seguem, ressuscitou, um negócio que vocês não estão acostumados a ver, ressuscitou Jesus. Isso é um fato, e nós somos testemunhas. Testemunhas oculares, nós vimos. Num outro episódio em Atos, que a gente não tem tempo para abrir, quando Pedro é questionado e as autoridades religiosas falam para ele: você precisa parar de pregar sobre Jesus. Aí Pedro fala assim: agora então importa que a gente agrade os homens e não a Deus. Não tem como eu parar de pregar a respeito daquilo que eu vi pessoalmente. Pedro, para quem já cresceu na igreja, lembra da história. Pedro estava lá na fogueira, quando perguntaram para ele se ele era amigo de Jesus. E ele falou que não. Depois que Jesus ressuscitou, na primeira oportunidade que Jesus teve, Jesus fez um churrasco de peixe. Quem aqui conhece essa história? Final do Evangelho de Lucas, ele faz um churrasquinho de peixe, e aí os discípulos estão lá pescando, e ele fala: vem tomar café comigo aqui. E aí quando chega ali, ele vira para Pedro, depois de ressurreto: Pedro, você me ama mesmo? E ali começa um diálogo. Pedro viu o Cristo ressurreto. Então isso era um fato que ele relata. Tudo isso foi escrito não porque a gente crê nas escrituras do Antigo Testamento. Ninguém escreveu para cumprir uma lei. As pessoas escreveram, inspiradas por Deus, sim, porque um fato aconteceu. Algo tinha acontecido ali, um fato tinha acontecido. A sua fé não é baseada em palavras numa página. A sua fé é baseada num fato, que chama ressurreição de Jesus Cristo. Pegou a ideia? Isso muda tudo, porque se rasgarem e queimarem todas as Bíblias, o que já aconteceu durante a história, a sua fé não muda, porque a sua fé não está baseada naquilo que está escrito, embora o que está escrito relata aquilo que a sua fé está baseada. Essa é a beleza de toda essa história. Depois disso, você vê a história dos evangelhos, a história do evangelho de Marcos, a história do evangelho de Mateus. Tudo isso, você precisa compreender de onde veio, quem escreveu, por que escreveram, por que isso veio parar na minha mão, até que a gente chega no evangelho de João. O evangelho de João é um evangelho diferente. O evangelho de João é um evangelho de um amigo. João estava com ele. Porque Mateus a gente não sabe quem escreveu. Marcos foi ditado por Pedro, mas ficou incompleto. Lucas foi cópia de Marcos e de um monte de outras coisas, entrevista de pessoas. Lucas nunca viu Jesus. Aí você chega no evangelho de João, o cara que viveu com Jesus. O cara que não foi martirizado, ele não morreu uma morte violenta. Ele deu tempo dele ficar velho. E aí na velhice dele ele resolve escrever para relatar algumas coisas. E aí a gente vai ler, se você tiver
possibilidade, abra aí para você grifar na sua Bíblia, João capítulo 20. João capítulo 20, é mais um versículo que a gente vai ler. Enquanto João escrevia isso, é muito provável, e aí eu estou conjecturando aqui, é muito provável que as pessoas que estavam perto de João devam ter chegado para ele e falado assim: João, por que você vai escrever isso de novo, cara? Você não leu lá o Evangelho de Lucas? Não, provavelmente não, João estava em outro país, mas você não sabe que já tem muitos que tentaram escrever esse relato? Você não sabe que tem muitos que já tentaram escrever esse relato? Por que você vai escrever? E aí João escreve, João capítulo 20, no versículo 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Que livro é esse? Hã? Não. Esse livro é o Evangelho de João. João está escrevendo e ele fala assim: ó, Jesus fez tanta coisa, e a maioria delas não está escrita aqui. Por quê? Porque a gente também não baseia a nossa fé nas coisas que Jesus fez. A gente baseia a nossa fé em uma só coisa que aconteceu: a ressurreição de Jesus. Então, não estão contidas neste livro. E aí o próximo versículo diz o seguinte: mas estes foram estes aqui que eu escrevi, estes que eu escolhi, estes que eu, João, que estive com Jesus, que cresci com Jesus, que envelheci, que vi os movimentos da igreja. Eu vi, é muito provável que João tenha visto um período muito próximo do evento mais cataclísmico da história do povo judaico, que foi a queda do templo judeu. É muito provável que João tenha ouvido falar de muita coisa. E eu, João, o mais próximo, o discípulo querido, o cara que mais entende de Jesus, eu escolhi estes aqui que foram escritos para que vocês creiam. Vocês quem? Quem são vocês? Hã? Você. Há 2000 anos atrás, João escreveu um documento dizendo: para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Há 2000 anos atrás, João pensava em você. Ele separou as coisas mais importantes. E por que a gente está fazendo essa série agora? Porque assim que a gente acabar essa série, nós vamos entrar nas parábolas. E as parábolas contam vários feitos de Jesus. A maioria delas não está no Evangelho de João, porque o Evangelho de João conta a história de quem é Jesus. A gente já estudou ele aqui. E agora, a gente vai tentar entender como Jesus explicava o reino de Deus através das parábolas. Mas, eu vou fazer uma proposta aqui interessante para você. João escreve esse livro, João não sabia que o livro dele ia ser anexado num conjunto de livros que ia ser chamado de Bíblia. Até aqui não existia Bíblia. Até aqui, na verdade, não existia nem religião cristã. Até aqui, aquilo que eles chamavam de o caminho, o movimento de seguidores de Jesus, não existia. Não tinha ninguém seguindo Jesus aqui. Pouquíssimas pessoas. E aí João, 2000 anos atrás, escreve pensando em mim e você, dizendo que eu escrevi e escolhi essas coisas aqui, para que quando vocês lerem, vocês creiam. E crendo, vocês tenham vida. Qual que é a proposta? Provavelmente você já ouviu essa proposta. Muitas pessoas ao longo da história da religião cristã se converteram com acesso somente ao Evangelho de João. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: se o Evangelho de João é a única coisa que sobrar na sua mão, só o Evangelho de João é suficiente. Porque João escreve que ele escreveu essas coisas para que quando vocês lerem aquilo que ele escolheu, você tenha fé em Cristo. E a nossa fé não é baseada no conhecimento bíblico, porque se fosse, a maioria de nós não seria salvo, porque a maioria de nós não leu o livro inteiro. A nossa fé não é baseada no conhecimento bíblico, a nossa fé é baseada na ressurreição de Cristo. E é por isso que João escreve. Muitos de nós, ao longo da história, na nossa igreja aqui, quando a pessoa chega, primeira vez, não conheço Jesus, não conheço igreja, não sou de igreja, o que eu faço? Qual que é a nossa orientação para eles? Leia o Evangelho de João. É a primeira orientação. Todo mundo que chega aqui a gente fala: leia o Evangelho de João. Porque no Evangelho de João você vai conhecer Jesus. E só isso basta. Estou dizendo aqui para você não ler o resto? Claro que não.
Eu parar aqui e falar para você não ler o resto seria o mesmo que eu falar para você que nunca mais você precisa ler nada além do Evangelho de João. Nada, nenhum outro livro, nada. Isso é tolice. Não é isso. Leia, aprenda. Veja perspectivas diferentes. Aprenda de Paulo, claro. Mas se o Evangelho de João é tudo que você tem, o Evangelho de João é o suficiente. Tudo isso que eu falei até agora, aconteceu em menos de 100 anos. Jesus apareceu, viveu 30 anos, dos 30 aos 33, ou aproximadamente, porque a gente não tem certeza disso, fez o que tinha que fazer, realizou todos os milagres, contou todas as parábolas, viveu com os discípulos. No final da vida de Jesus, quando Jesus morreu, acabou a esperança dos discípulos todos. Todo mundo que seguia Jesus estava desesperado. O que aconteceu? Meu Salvador morreu. A nossa esperança acabou de novo, pela quinta, sexta, sétima vez talvez. Eles já tinham passado por isso várias vezes. Vários falsos messias que vieram, que disseram que libertariam o povo. E aí tudo acaba. A igreja começa um movimento. No livro de Atos você lê essa história. Nasce uma igreja aqui, nasce outra igreja ali, nasce um grupo de discípulos em outra cidade. Paulo começa a viajar. Deus percebe que Pedro, Tiago e João não iam dar conta do recado, aí ele chama Paulo. Começam as viagens missionárias. Nasce outra igreja. Paulo dá a volta numa região gigantesca, só de cavalinho, só de barco. Imagina o trabalho que era Paulo viajar isso tudo. E a história da igreja começa. O templo de Jerusalém é destruído, mais ou menos 70 anos depois de Jesus. E aí, depois que o templo é destruído, tudo isso aconteceu em menos de um século, menos de 100 anos. Essa notícia se espalhou e até aqui não existia Bíblia. Até aqui, nos primeiros 100 anos, todas as igrejas que nasceram, todas as histórias que você lê em Atos, a fundação da igreja, os pais da igreja, Flávio e Josefos, Eusébios, Iraneus, todos esses caras, nenhum deles tinha Bíblia, nenhum. Nenhum deles tinha acesso aos documentos que nós temos aqui. Não pense você que Flávio e Josefos tinha acesso livre ao Evangelho de João, porque era raro, eram cópias raras. Eu tenho lá em casa, por exemplo, um exemplar muito antigo de um pregador chamado Charles Spurgeon, dizem o príncipe dos pregadores. É um diário datilografado. Ele não foi escrito em impresso, ele foi datilografado. Foi passando de geração em geração, e um dos meus mentores na Austrália, ele é britânico, então ele, de geração em geração, de vô para pai, chegou na mão dele, ele me deu, está caindo aos pedaços. Imagina o valor daquilo, quando eu abro aquilo, eu vejo as lições de Charles Spurgeon para os amigos, para os alunos dele, datilografado, você consegue sentir aquilo. É um documento valioso. Imagina, por exemplo, eu tenho lá em casa, não sei se você tem esse costume, eu tenho um costume estranho. Eu comprei um diário no ano de 2013. E esse diário serve para eu escrever para a Bianca, minha filha, agora a Isabel que está vindo aí, as coisas que estão acontecendo na nossa vida. De 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, quando alguma coisa muito relevante acontece, eu escrevo. Tem escrito lá desde 2013, esses dias eu estava folheando, e aí eu caí na parte que eu tinha ido para a Austrália, na linha que tinha ficado com a Bianca, e eu estava chorando, escrevendo para ela, pô, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se a gente está fazendo a coisa certa em ir para o Brasil, eu não sei se plantar a igreja é mesmo de Deus, as minhas dúvidas. E aí o meu plano é dar esse diário para ela quando ela casar. Imagina quando a Bianca pegar esse diário, talvez eu esteja morto ou não sei, e ela vai ler aquelas palavras e falar, poxa, meu pai era humano. Era assim que as pessoas se sentiam quando alguém tinha uma cópia de um pedaço do Evangelho de João, por exemplo. Chegava, imagina uma reunião da igreja, onde eles estavam se reunindo aqui, assim, um grupo de pessoas, e a gente falando o quão Deus é bom, o que Deus tem feito para nós, as pessoas estão se convertendo, os judeus estão abrindo seus olhos, gente, que fantástico, a igreja está crescendo. Aí entra por aquela escada ali um rapazinho com uma mochila nas costas e um pergaminho. Ele fala, gente, eu tenho um pedaço da carta que João escreveu para a igreja, e eu vim aqui ler para vocês. Eu tenho um pedacinho da carta de João, que vai ajudar a gente a entender, porque tudo que a gente está vivendo aqui e crendo é por ouvir. Então eu tenho um pedacinho aqui, aí ele entra no nosso meio e fala, então lê, irmão, lê. Aí ele abre aquele pergaminho todo borrado, todo surrado de viagem, e aí ele fala assim, ó, numa conversa com Nicodemos, Jesus fala para ele, Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira. E aí o nosso olho abre e fala, uau, como que pode Deus amar o mundo dessa maneira? Nunca a gente tinha ouvido isso antes. Aí hoje a gente tem por escrito, é o versículo mais famoso, a gente decora e não tem ideia de quão caro foi para colocar esse versículo no seu colo.
Essa é a história da Bíblia. Tudo isso aconteceu no primeiro século sem Bíblia. Sem Bíblia. Ninguém tinha Bíblia até ali. Até esse tempo, ninguém tinha acesso a nada. Mais ou menos 100, 150 anos depois de Jesus, começou um problema na igreja. E eu vou terminar por aqui, que a segunda parte a gente fala semana que vem. Começou um problema na igreja. O problema era o seguinte: os cristãos não criam em deuses. Os cristãos só criam em um Deus. Isso aí começou a se espalhar. Isso aí virou um problema. Porque o Império Romano ainda reinava. O Império Romano tinha destruído o templo. O Império Romano ainda era comandante de tudo. E começou uma perseguição dentro da igreja. E essa perseguição iniciou aquilo que nós, dentro da teologia, chamamos de diáspora. Diáspora é nada mais, nada menos do que os refugiados. Sabe a crise que tem na Síria hoje? Que as pessoas saem da Síria, saem da Venezuela? Essa crise que aconteceu também naquela região. E as pessoas fugiam porque elas eram perseguidas. E nessa perseguição, eles iam espalhando o evangelho. Até que chegou no ano de mais ou menos 330. 300 anos se passaram. 300 anos se passaram. E a igreja sem Bíblia. Ninguém tinha Bíblia ainda. Por isso eu insisto que a Bíblia não é a base da sua fé. A Bíblia é um conjunto de livros inspirados sim por Deus, que você tem acesso para conhecer as histórias. Mas a igreja primitiva não creu em Cristo por causa da Bíblia, porque eles não tinham Bíblia. No ano de 330 e pouco, mais ou menos, aparece um ditador. Você vai ver na tela aqui ó, a foto dele. Como é que o povo fazia foto antigamente? A foto dele, no ano de 303. Por mais ou menos 20 anos, esse cara foi o imperador de Roma. E ele mandou fazer algumas coisas que talvez você nunca tenha ouvido falar desse cara, Diocleciano. A mãe dele não tinha dó dele para botar um nome desse nele, mas você nunca ouviu falar desse cara. Esse cara foi o pior perseguidor dos cristãos. Ele ordenou fazer pelo menos 4 coisas, que são as seguintes. Eu vou ler para você que eu anotei para não perder. Todos os locais de adoração deveriam ser destruídos. Todos os locais de adoração deveriam ser destruídos. Eu não sei se você conhece a história do Império Romano, mas é da história do Império Romano que a gente tira o conceito de soberania. Quando a gente fala que Deus é soberano, a gente aprendeu esse conceito com o Império Romano. O que significa soberania? Eu posso tudo, você pode nada. Eu tenho todas as armas, todos os soldados e eu cheguei na sua vila. Se você não me obedecer, eu mato todo mundo. Se você me obedecer, eu deixo você sobreviver se você pagar os meus impostos. É daí que a gente tirou o conceito de soberania. Lógico que Deus não é só soberano, Ele é justo, Ele é amor, e aí são os paradoxos que a gente não consegue entender. Mas na nossa língua, o contexto de soberania vem daí. Esse imperador, ele exercitava tudo isso. Então ele falou, todos. O Império Romano foi o maior império que já aconteceu na história que a gente tem gravado, depois do Império Babilônico, que aí são fontes que a gente não tem certeza se elas são certas ou não. Mas o maior império que já existiu. E aí o imperador romano fala, todos os locais de adoração dos cristãos devem ser destruídos. Primeira coisa. Não tem igreja. Acabou. Casa, destrói. Cemitério, porque no começo da igreja os cristãos se reuniam nos cemitérios. Destrói. Lugar de adoração, destrói. Templo dos judeus, destrói. Tudo, destrói. Tudo. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Eu quero que destrua tudo. Essa foi a primeira ordem dele. Segunda ordem dele. Além disso, ele fala, todo ajuntamento de cristãos se torna ilegal. Ilegal. Contra a lei. Ou seja, se a gente não tivesse um templo para adoração, mas a gente reunisse na praça de alimentação do shopping, se lá tivesse praça de alimentação do shopping, na feira, e aí alguém percebesse que a gente estava falando de Deus, percebesse que a gente estava falando do único Deus, que para ele, na verdade, fazia nem diferença. O problema não era que a gente adorava um Deus só, o problema é que a gente esqueceu os deuses deles. Para eles, tinha que incluir Jesus no meio, mas a gente foi exclusivo. Então, esse problema aí, qualquer pessoa que estiver ajuntada para falar de Jesus, ilegal. Qual que é a pena? Morte. Eles pegavam seus filhos, sua esposa, matavam na sua frente, para te ver sofrer, e depois matavam você. Morte. Então, não tem templo, não tem ajuntamento, morte para todos os sacerdotes. Terceiro mandamento dele. Todo sacerdote da religião judaica ou cristã, morte. Morte. Quem serve no templo, quem prega, todo pastor, todo padre, morte.
Sem conversa. Você resolveu fazer isso, morte. E a última, e mais interessante de todas, porque a igreja sobreviveu sem pastor, sobreviveu sem templo, e a igreja sobreviveu sem ajuntamento. Não tinha reunião oficial da igreja nos primeiros 300 anos. Não tinha reunião oficial. Você não tinha um dia marcado, domingo a gente vai lá para cultuar. Quando acontecer, acontecer. Não tinha marcado. O último, toda literatura judaica e cristã deve ser queimada. Toda literatura judaica e cristã deve ser queimada. Pela primeira vez na história, todos aqueles pergaminhos. E aí, é aí que a gente encontra a beleza, quando há 50 anos atrás acharam os pergaminhos numa caverna, porque aqueles pergaminhos foram guardados. Guardados. Com a própria vida. As pessoas que guardaram esses pergaminhos corriam risco de vida. Se você fosse pego com um pedaço da carta de João, você ia ser executado. Você e a sua família seriam executados. Passaram-se 20 anos dessa perseguição. As pessoas que protegeram esses pergaminhos com a própria vida, para eu e você termos acesso a eles, para repetir o que João falou. Quando vocês lerem, vocês creiam e tenham vida no nome dele. 20 anos dessa perseguição, até que apareceu o imperador que todos nós conhecemos, que muita gente critica, mas talvez nós deveríamos ser gratos a ele. Se ele era perfeito ou não, não sei, provavelmente não. Provavelmente ele tinha todas as falhas que a gente fala, mas aparece na história o imperador Constantino. E aí o imperador Constantino, dizem alguns historiadores que teve uma conversão genuína, outros dizem que ele só era interesseiro e queria incluir os cristãos porque já eram muitos. Independente da razão, aconteceu o que aconteceu, e no ano de 320 mais ou menos, Constantino declara que a religião cristã agora é a religião do Estado. E agora todo mundo pode adorar de novo. E aí Constantino levanta vários templos, e aí a partir dali, não só ele, mas outras fontes de poder levantam templos, autorizam o louvor, a adoração, os ajuntamentos, os documentos, e pela primeira vez na história, os escribas e os estudiosos e os teólogos têm a oportunidade de sentarem e juntarem os seus pergaminhos. Fulano de tal lá da Ásia traz um pergaminho, o outro fulano de tal lá da Ásia traz um. E aí desses pergaminhos a gente descobre que a gente tem mais de milhares de pedaços. Mais de 5.000 pedaços das Escrituras. E eles se sentam pela primeira vez com segurança. Alguns dizem que é daí que surge a lenda da Septuaginta. E 70 pessoas sentam juntos e aí eles tentam compilar aquilo que a gente chama de Bíblia. Pela primeira vez na Bíblia o mundo recebe o que a gente chama de Bíblia. E aí a gente comete um erro, junta o velho com o novo e sela os dois, capa e contra capa, que não era para ser feito assim, mas eles resolveram fazer dessa maneira porque os cristãos eram convertidos ao judaísmo primeiro, teve uma razão, hoje a gente já tem conhecimento para não fazer isso. E aí eles juntam e pela primeira vez na história a gente tem uma Bíblia. Primeira vez. A partir daquele momento a Bíblia começa a ser reproduzida e demorou quase 1000 anos depois disso, para a Bíblia ser pela primeira vez impressa. Quase 1000 anos. Por que eu disse tudo isso? Qual que é a conclusão dessa mensagem? Custou muito caro para a gente chegar no ponto que a gente chegou. E custou muito caro para a gente admitir que a nossa fé é baseada nesse livro. Porque a igreja não precisou do templo, a igreja não precisou do ajuntamento, a igreja não precisou dos sacerdotes e a igreja não precisou dos documentos para ser igreja. A igreja só precisou da ressurreição de Cristo. A nossa fé não é baseada na Bíblia. A nossa fé é baseada num evento chamado a ressurreição de Jesus Cristo. E o resto dessa história a gente fala semana que vem, na próxima parte da nossa série. Amém?